Glória a Deus. Ainda de pé, quero te convidar a abrir a palavra, primeiro capítulo do livro de Josué. Nós cantamos duas músicas agora que, se você prestou atenção naquilo que você estava cantando, falam profundamente aos nossos corações. A última música, e é uma verdade, quando nós pisamos no Santo dos Santos e temos um relacionamento íntimo e profundo com Deus, nós não conseguimos mais viver longe da presença do Senhor. Nós pregamos um evangelho que transforma, um evangelho que chama a restauração de vidas, de famílias, mas também nós pregamos um evangelho de promessas. E a música anterior a essa falava sobre isso. Nós servimos a um Deus de promessas. Esse Deus tem promessas para você, para a sua família. Deus tem um propósito na tua vida. E é muito bom poder estar no primeiro domingo do ano de 2025, cultuando a Deus e tentando entender o que esse Deus quer de nós. Existe algo extraordinário de Deus para a tua vida, mas existem princípios bíblicos que nos ensinam a conquistar o extraordinário de Deus. Há promessas para a tua vida, mas existem princípios bíblicos que nos orientam a conseguir alcançar essas promessas. O texto que nós vamos ler agora, o primeiro capítulo do livro de Josué, está dentro de um contexto. A nação de Israel havia sido resgatada do cativeiro. Depois de séculos como escravos no Egito, o Senhor levantou um líder chamado Moisés, que liderou os israelitas a saírem do Egito, e eles passaram 40 anos no deserto. Uma viagem que deveria ser feita em 40 dias, levou 40 anos, porque mesmo tendo vivenciado um milagre de Deus, os israelitas ainda olhavam para o cativeiro, ainda não tinham transformado a sua mentalidade. E na primeira oportunidade, se dobraram a outros deuses, cultuaram outros deuses, questionaram as promessas que Deus tinha feito a eles. Foi necessário que toda uma geração morresse no deserto, e que uma nova geração surgisse, que uma nova mentalidade surgisse, para que eles pudessem chegar à porta da terra prometida. E nesse momento, um grande líder morre, mas outro grande líder é levantado. Moisés morre e o Senhor levanta Josué. E é exatamente esse contexto que está no primeiro capítulo do livro de Josué. E eu quero te convidar a ler comigo. Não sei se estão transmitindo, se é possível jogar na... Se não, eu vou ler na minha Bíblia. Pronto. Se vocês quiserem me acompanhar, para nivelar a leitura, eu vou ler o que está sendo transmitido ali. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda esta terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nesse início de 2025, nós queremos que tu fales, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, individualmente com cada um, mas fala também a esta igreja, Senhor. Passeia, Senhor, com teu Espírito Santo entre nós, Senhor. Sonda, Senhor, inquieta, constrange, Senhor, admoesta, mas acima de tudo, Senhor, transforma, Senhor, a nossa mentalidade aonde precisa ser mudada, Senhor. Nos levanta, Senhor, como líderes de uma nova geração, Senhor. Nós queremos vivenciar o extraordinário que tu tens para nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, conquistar a terra prometida, as tuas promessas, e queremos te contemplar face a face no Santo dos Santos, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a ti em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Normalmente eu gosto de dar título para as ministrações. Isso me ajuda a refletir, isso me ajuda a pensar, isso me ajuda inclusive a amadurecer um pouco aquilo que a gente tem para comunicar. E eu coloquei como título, como conquistar o que Deus tem para nós. Nós vivemos há poucos dias um romper de ano, né? Como é chamado de Réveillon. E todo Réveillon, ele curiosamente, ele marca para algumas pessoas o início de um novo momento, de uma nova etapa. É muito curioso você ver pessoas prometendo fazer algumas coisas diferentes no Réveillon. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou estudar para passar num concurso público, esse ano eu vou me dedicar a crescer profissionalmente, eu vou abrir uma empresa, não sei. Eu tenho certeza que você deve ter colocado uma meta para esse ano, como é natural que nós coloquemos uma meta para esse ano. Eu coloquei algumas metas para esse ano, e às vezes eu fico relembrando de anos passados de metas que eu coloquei para mim. Algumas nós cumprimos, outras nós não cumprimos, mas é quase que uma tradição nossa, ao romper de cada ano, no início de cada ano, estabelecer um rol de metas a serem atingidas. O ano novo representa um novo começo, a oportunidade de fazer diferente. Existem outros momentos na vida também que representam também algo similar. Quando nós fazemos aniversário, por exemplo, quando nós fazemos determinadas datas que são fechadas, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, a gente costuma fazer uma retrospectiva dos últimos anos e olha para frente e diz: eu espero que nos próximos anos eu possa alcançar isso, alcançar aquilo, chegar a essa meta, corrigir tal coisa. Ou quando você, por exemplo, faz um encontro de casais com Cristo. São 3 dias maravilhosos, fantásticos, e você tem um sobrenatural de Deus na tua vida ali, e quando você, na segunda-feira do final do ECC, você diz: eu vou fazer muita coisa diferente. E você começa a estabelecer propósitos e metas de correção, de rumo, de rota. Ou quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida.
Quando você toma a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você estabelece também o seguinte: eu quero enterrar o velho homem, o homem carnal, o homem pecador, o homem que só me trouxe dor e sofrimento. E a partir de agora eu quero começar uma nova jornada. Eu quero aprender do Evangelho, eu quero ter uma vida transformada, eu quero ver Cristo refletindo na minha vida. São momentos. Alguns conseguem continuar na jornada, outros, infelizmente, abandonam as metas, abandonam os projetos no meio do caminho. De certa forma, a nação de Israel estava diante de um grande desafio, a possibilidade de fazer algo novo, conquistar algo novo, fazer algo diferente. Eles estavam olhando para a terra prometida e havia uma barreira geográfica, o Rio Jordão. Moisés havia sido morto e o Senhor levanta Josué. E cabia a Josué liderar a nação de Israel. Cabia a Josué liderar a travessia do Rio Jordão. E muitas vezes a gente pode usar um paralelo com a conquista da terra prometida, a conquista de Canaã, como sendo também a conquista daquilo que o Senhor tem para nós. Quando você aceita a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você está saindo do Egito. E muitas vezes você vive um deserto na sua vida. E você chega em determinado momento onde você precisa tomar decisões. Será que eu atravesso o Jordão? Ou será que eu permaneço no deserto? Ou será que eu olho para os meus tempos de escravidão no Egito? É nesse momento que as escolhas que você faz na sua vida fazem toda a diferença naquilo que você vai conquistar na sua vida. Você pode viver o extraordinário de Deus, mas decisões erradas podem te levar a continuar no deserto, ou pior, fazer você voltar para a escravidão do Egito. Quantas pessoas abandonam o alcoolismo, abandonam as drogas, abandonam o adultério, têm o início de uma vida transformada, mas em determinado momento tomam decisões de voltar à sua vida de escravidão e têm a sua vida destruída. Outros olham para frente e dizem: a partir de agora vai ser tudo novo. Em cima desse capítulo de Josué, eu selecionei 6 princípios para que nós possamos ter uma vida extraordinária. E ter uma vida extraordinária significa viver o que Deus tem para nós. Viver aquilo que Deus tem prometido para nós. Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para você. A nossa caminhada cristã, ela não termina quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Ela começa quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. É uma jornada nova. Nós somos chamados e vocacionados para cumprir um propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. E se você não está cumprindo o propósito de Deus na tua vida, você ainda está vivendo uma vida incompleta. Você não consegue lograr prosperidade. E talvez eu fale em prosperidade aqui algumas vezes, mas eu quero antes chamar a atenção de uma coisa: a palavra prosperidade não é sinônimo de riqueza financeira. Apesar de muita gente confundir prosperidade com riqueza financeira, prosperidade é algo muito maior do que isso. Prosperidade é você viver uma vida plena, uma vida integral. Será que você está vivendo uma vida plena? 6 princípios para que nós possamos ter uma vida plena, ou para que você consiga alcançar os teus objetivos e propósitos no ano de 2025 ou nos próximos anos. Primeiro princípio, e a gente vai no texto: é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. É preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle.
Versículo 1 e 2 diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, estou lendo na minha versão, tá? Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Moisés havia morrido, o grande líder, o grande legislador, o grande intercessor, que havia guiado a nação de Israel por 40 anos, gerenciando conflitos, intercedendo diante da face de Deus por esse povo, orientando, baixando decretos, legislando, havia morrido. Eram 2 milhões de pessoas, aproximadamente. Vocês imaginem que havia, portanto, um sentimento de perda. Havia uma crise instalada. Havia uma crise. Exatamente naquele momento o Senhor levanta Josué. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a crise que talvez você tenha vivenciado ou você esteja vivenciando na sua vida? Eu poderia falar da crise econômica atual. Talvez eu teria até condições de discorrer sobre isso. 2025 é um ano de incerteza. Problema de inflação, câmbio, mas não vou falar sobre isso. Isso não é uma ministração sobre economia. Será que você não está vivendo uma crise existencial na sua vida? Se você não vivenciou uma crise existencial na sua vida, provavelmente, ou você está vivendo o extraordinário de Deus na tua vida, porque você está com uma vida completamente diante daquilo que o Senhor tem para você, ou você certamente em algum momento vai se perguntar se a tua vida tem um sentido, tem um propósito. A pergunta é, e muitas vezes nós como pais olhamos para os nossos filhos e refletimos qual é o legado que nós vamos deixar para eles. Mas nós podemos se perguntar qual é o legado que eu estou deixando para esta geração, qual é o legado que eu estou deixando para a minha família, qual é o legado ou o testemunho público que eu estou deixando para aquelas pessoas que convivem comigo. Talvez você esteja vivenciando um momento de uma crise familiar. E certamente, pelo menos aqueles que têm mais de uma semana de casado já viveram uma crise familiar. Eu ainda não conheci. Se tiver alguém casado há mais de uma semana que não tenha uma crise no casamento, se apresente, porque você vai ser o primeiro que eu vou conhecer. É natural dos relacionamentos. É natural que você enfrente problemas. É natural que você, em determinado momento, você tenha que fazer ajuste no seu casamento, ou corrigir algumas coisas que você está fazendo de uma forma equivocada. A pergunta é: você é feliz? Você se sente feliz? Eu vou te contar um segredo. Você jamais vai encontrar felicidade se não estiver no centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu vou fazer de novo a pergunta para você entender. Você jamais vai encontrar a felicidade plena se você não estiver vivenciando o extraordinário que Deus tem para você. Você pode rodar, você pode ir, você pode buscar muletas, você pode ir tomar remédio, mas você jamais vai ter uma vida plena. Só existe plenitude no Santo dos Santos. Só existe plenitude quando você vive, como nós chamamos, Coram Deo, diante da face de Deus. Será que você está diante da face de Deus? Se Israel olhasse para as suas circunstâncias, naquele momento, certamente Israel entraria em desespero, ou abandonaria tudo. Moisés mandou 12 espias
olharem a terra prometida. E 10 dos espias olharam e disseram: não dá, tem gente muito grande, eles são muitos, eles são numerosos, eles são gigantes. Mas 2 desses espias voltaram e disseram: nós podemos, Josué e Calebe. Talvez tenha sido esse um dos motivos que Deus levantou Josué como sucessor de Moisés, porque Josué não olhava para as limitações do homem, mas Josué acreditava que havia um Deus sobrenatural, um Deus que opera milagres e prodígios. Muitas vezes nós nos limitamos pelas circunstâncias que nós olhamos, e nós dizemos: não dá, eu não vou conseguir, é impossível para mim isso. E esses dias eu estava compartilhando com meu filho um versículo bíblico. Tendo uma conversa com ele, eu falei para ele assim: Nuno, eu quero te falar só uma coisa. Existe um versículo bíblico, Filipenses 4,13, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, desde que você viva de acordo com a vontade de Deus. Essa igreja é um grande exemplo disso. A igreja Primeiro Amor vivenciou uma época de pandemia. Muitas igrejas fecharam as portas, mas essa igreja se manteve fiel, se manteve acreditando na promessa de Deus. Nós continuamos de pé. Para muitos, talvez se olhassem para as circunstâncias humanas, dissessem: é melhor fechar as portas, é melhor parar tudo. Entenda uma coisa: a crise, ela não limita Deus. Na crise, nós podemos experimentar o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Se você vive uma crise, ou se você está em crise, entenda que também há a possibilidade do extraordinário de Deus chegar na tua vida. E aí, como eu disse no início, né? É preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Precisamos olhar para o alto e focar na eternidade. Precisamos escutar a voz de Deus. Josué escutava a voz de Deus. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é um líder levantado, escutando a voz de Deus. Deus dando ordenanças para Josué. Significa o quê? Que Josué estava onde? No santíssimo lugar, no santo dos santos, porque você só escuta a voz de Deus se você está tendo um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, mas não quer viver em santidade. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, mas não quer ter uma vida com propósito. E tem gente que quer ouvir a voz de Deus, mas não para ouvir a voz de Deus. É preciso parar para ouvir a voz de Deus. Será que você tem parado para ouvir a voz de Deus? Segundo princípio: é preciso sair do deserto e focar os olhos nos novos desafios. Versículo 2: meu servo Moisés está morto. Você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deserto é sinônimo de esterilidade, mas não é sinônimo de fim. Nós vivemos desertos, mas o deserto não é o nosso paradeiro. Nosso paradeiro é a terra prometida, é Canaã. Deserto, ele pode ser passageiro, desde que você tenha a capacidade e a ousadia de escutar a voz de Deus e de atravessar o Jordão. Quem é incrédulo morre no deserto. Quem não tem fé morre no deserto. Quem não tem uma vida com propósito morre no deserto. Quem não busca a santidade
morre no deserto. Nós precisamos, portanto, como aconteceu com os israelitas, mudar a nossa mentalidade, ter uma mente transformada. É um processo. Não é porque você aceitou Jesus na semana passada, ou há 1 ano, há 2 anos, que tudo está diferente na sua cabeça. Você precisa ir moldando, ir se corrigindo, ir se transformando. Uma geração que não olha para as limitações das possibilidades humanas, mas uma geração que olha para o extraordinário de Deus e para as possibilidades extraordinárias de Deus. Será que você tem isso na sua mente? A instrução para eles era muito clara. Eles não deveriam olhar para trás. Eles deveriam sair do deserto. Eles deveriam entrar na terra prometida. E aí eu quero te fazer uma reflexão. Eu quero fazer contigo uma reflexão pessoal. Quais são os desafios que se apresentam hoje na tua vida? Para esse ano de 2025. Quais são os desafios? Na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida acadêmica, na tua vida empresarial. Quais são os desafios que você enxerga, que você vislumbra? Se há uma lição que nós podemos tirar do texto, é que nós não podemos olhar para o passado ou focar no passado. O deserto, por mais que seja doloroso e necessário, ele precisa ser superado. Talvez seja a hora de você virar a página da tua vida. De parar de olhar ou para o teu tempo de escravidão no Egito, ou para a crise e para o deserto que você vive. É preciso, portanto, focar em novos desafios. Eles estavam focados nos novos desafios. Eles precisavam conquistar a terra prometida. Terceiro princípio. É preciso saber que a vitória vem de Deus. Mas somos nós que precisamos atravessar o Jordão. Como diz o texto que você tem aí. Passa esse Jordão. Tu e esse povo. Deus não disse, eu vou passar o Jordão por vocês. Ele dá uma ordem, passa o Jordão. Significa que para sair do deserto, atravessar o Jordão e conquistar a promessa de Deus para a tua vida, é preciso ter iniciativa, é preciso ter atitude, é preciso ter proatividade. Você está me entendendo o que eu estou falando? Tem gente que ora e espera que Deus faça tudo e não toma uma atitude. Se você quer mudar a tua vida, se você quer mudar o teu casamento, se você quer mudar o teu desempenho profissional, você precisa tomar atitude, ter iniciativa. Deus tem uma promessa para ti, como tinha para Israel, mas Deus esperava uma ação de Israel como espera de nós. Promessa só se cumpre com ação. Não adianta nada jejum e oração sem ação. Eu quero passar num concurso público, mas eu não estudo. Eu quero uma vida transformada, mas eu não busco corrigir o que há de errado na minha vida. Eu quero viver o extraordinário de Deus, mas eu não busco santidade, não me afasto do pecado. Nós temos, portanto, responsabilidade direta com aquilo que nós alcançamos. Você tem responsabilidade direta com aquilo que está acontecendo na tua vida. Nós colhemos o que nós plantamos. Que tipo de semente você tem lançado? Nós, no culto de final de ano agora, do Réveillon, nós tivemos alguns testemunhos aqui. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado com as pessoas entrando aqui, mostrando as plaquinhas. Eu tenho certeza que talvez muitos outros, talvez você poderia ter estado aqui para dar um testemunho.
Mas eu tenho certeza que cada testemunho daquele ali foi resultado de uma ação, de uma iniciativa. O João, filho do Clairton, que passou no colégio militar, só passou porque teve a ação de estudar. A Raíssa e o Railson, que engravidaram, eles tenho certeza que eles oraram, mas eles buscaram também fazer a parte deles. Eles não se limitaram. Ou o testemunho da família aqui, que foi transformada pelo ECC. O rapaz dizia, eu tinha problemas de relacionamentos, eu era raivoso. Temperamento pode ser mudado. Temperamento pode ser mudado. Temperamento pode ser controlado. Mas é preciso ter ação. É preciso ter vontade de mudar. Nós precisamos parar de romantizar a vida. Eu já falei várias ministrações aqui nessa igreja. Eu gosto de brincar do Evangelho Tabajara, aqueles mais antigos sabem, num programa de humor que havia, das organizações Tabajara, que você aceitou Jesus, a partir de agora os seus problemas acabaram. Se você tinha um Fusquinha, você vai ter uma BMW. Se você vivia... Esse não é o Evangelho que eu conheço. Até porque o Evangelho que eu conheço é o Evangelho que diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vivemos aflições. Todos nós vivemos aflições. Todos nós vivemos desertos. Todos nós superamos desertos. E quando eu estava preparando essa ministração, eu me lembrei da história de um grande pastor batista inglês chamado Charles Hudson Spurgeon. Quem gosta de teologia, né, professor Max? Com certeza conhece o Spurgeon. Foi considerado, é chamado de o príncipe dos pregadores. Certamente quem minimamente já tentou estudar teologia alguma vez na vida já ouviu falar nesse nome, porque ele foi uma pessoa que marcou uma geração e marcou uma época. Mas a história dele é uma história de superação. Spurgeon viveu os seus desertos. Talvez um outro dia eu conte a história toda do Spurgeon, desde a conversão, não tenho tempo para isso, mas Spurgeon desponta na década de 1850, como sendo um grande pregador em Londres, na Inglaterra. E ele começa a atrair multidões para escutar o que ele tinha para dizer. E na sua igreja, começavam a vir pessoas para escutar o que aquele pregador tinha para falar sobre as Escrituras. Ele escreveu e editou mais de 130 livros. E até hoje, muitas das suas lições ecoam para aqueles que tentam entender um pouco a palavra de Deus. Mas muitos conhecem apenas o Spurgeon, grande pregador, o Spurgeon que foi pastor de uma grande igreja, mas não sabem que ele, desde os 25 anos de idade, ele sofria de uma doença chamada gota. Que ele tinha reumatismo, e a partir de uma determinada idade, ele se tornou um doente renal crônico. Ninguém sabe que por trás daquele grande pregador que atraía milhares de pessoas, havia uma pessoa que lutava contra a depressão. Spurgeon vivia um problema crônico de depressão, ao ponto de, periodicamente, ele ter que se refugiar para ser tratado. A biografia dele conta que ele, por exemplo, chegava a passar meses no sul da França para se curar da depressão. Spurgeon vivia o seu deserto. A sua esposa, Sara, quando foi ter gêmeos, ela teve uma complicação de parto.
E na cirurgia para tirar os bebês, ela acabou ficando paralítica. Mas isso não impedia Spurgeon de continuar a fazer aquilo que ele havia sido chamado para fazer. Eu imagino quantas e quantas vezes ele deve ter lutado para continuar. Quantas e quantas vezes nós temos que lutar para continuar. Nós não podemos romantizar a vida, não é fácil. Tem dias que não vai ser fácil. Tem dias que você vai tentar desistir. Você vai querer olhar para trás. Mas nesse momento você precisa entender que há algo muito maior a ser conquistado. E é preciso continuar. É preciso atravessar o Jordão. A Sara, mesmo esposa do Spurgeon, mesmo paralítica, ela continuou ao lado do seu marido e foi uma das principais responsáveis pelo sucesso dele. Era ela que, depois do domingo, ela anotava os sermões, ela ia ela mandava alguém numa gráfica, reproduzia e ela mandava para a Europa inteira, pelos correios. Ela divulgava os livros dele. Nessa época não tinha internet, as coisas eram muito mais difíceis. Mas quando Spurgeon estava liderando uma igreja que estava crescendo em Londres, Deus plantou um sonho no coração dele. A igreja já não comportava mais a quantidade de pessoas. E Deus colocou um sonho nele, que ele deveria construir uma catedral. E ele tinha 30 líderes com ele, na igreja dele. E ele chamou os 30 líderes para uma reunião e disse: Deus me deu um sonho. Nós precisamos construir uma catedral, para que essa catedral comporte um público maior, para que o evangelho possa ser anunciado para mais pessoas. E sabe o que aconteceu por aquela reunião? 23 líderes disseram para ele que era a loucura dele, que a igreja não tinha condições de construir aquela catedral. 7 líderes acreditaram nas promessas de Deus para Spurgeon. Esses 7 líderes, junto com Spurgeon, construíram a Catedral Metropolitana de Londres, com uma capacidade para 12 mil pessoas. Durante 30 anos, Spurgeon pregava todo domingo para 12 mil pessoas na Catedral Metropolitana de Londres. E ele tinha que no domingo dizer o seguinte: pessoal, vocês que vieram nesse domingo, por favor, não venham no próximo domingo, para que outras pessoas tenham a possibilidade de escutar o Evangelho, porque as ruas ao redor da catedral ficavam cheias de gente que não conseguia entrar para ouvir a palavra de Deus. 23 líderes disseram: você é louco. Nós não temos condições de construir isso. Isso é impossível para nós. 7 acreditaram. Quem é você? Você é um dos 10 espias, ou um dos 23 líderes que dizem: nós não conseguiremos, isso não é para nós. Ou você é Josué ou Caleb, ou um dos 7 que dizem: nós podemos. Conte comigo, eu estou disposto a pagar o preço, eu estou disposto a atravessar esse Jordão, eu estou disposto a dar esse passo. Deus tem um propósito na tua vida. Você é chamado para viver o extraordinário, mas para você deixar um legado também. E nós só conseguimos viver o extraordinário e deixar um legado quando nós tomamos uma atitude. Quarto princípio. É preciso discernir a visão de Deus para a nossa vida. Versículo 2, 3 e 4 diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés.
desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Existe promessa de Deus para nós, existe promessa de Deus para a tua vida. Entretanto, nós precisamos compreender o contexto de Deus para as nossas vidas. O chamado de Deus para nós é claro, mas algumas perguntas são sempre importantes. Quando? Como? Quem? Onde? O líder, ele recebe uma visão, ele compartilha essa visão. Josué recebeu uma visão. Quando? Agora, Josué. Quem? Você e todo esse povo. Onde? A terra que eu estou dando aos israelitas. Se você parar para ouvir a voz de Deus, há uma promessa de Deus. Ele vai te dizer quando, quem, onde e como. Mas tem um elemento importante aqui. Assim como Deus também nos faz sonhar, nos faz ver que existe a possibilidade do extraordinário, Ele também nos impõe limite. Existe, portanto, uma geografia da bênção. E nós precisamos entender qual é a nossa geografia da bênção, porque essa geografia da bênção impõe limites. Josué, é daqui até aqui, é do Eufrates até o mar Mediterrâneo. Não passe daqui, Josué. E assim Ele faz conosco. Não passe daqui. Quais são os limites que você precisa respeitar para que você consiga viver o extraordinário de Deus para a tua vida? Qual é o grande propósito de Deus para a tua vida? Qual é a missão que Deus te delegou? Ou qual é a missão que Deus delegou para a igreja Primeiro Amor, para a nossa comunidade de fé? Será que realmente nós estamos vivendo essa vida extraordinária? Ou será que não é hora, não é momento de um reposicionamento? O Espírito Santo tem falado aos nossos corações. O Espírito Santo fala contigo nessa noite. Josué, passa o Jordão. Passa o teu Jordão. Toma uma atitude. Supera o deserto. Não olha para o teu tempo de cativeiro, de escravidão. É preciso, portanto, discernir a visão de Deus para as nossas vidas. Quinto princípio. É preciso caminhar com ânimo e coragem. Versículos 6, 7 e 9 diz o seguinte. Vou ler aqui. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Versículo 7, de novo. Tão somente, Josué, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Olha só, limites dela, não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ei, é para ti essa noite. Não temas, porque Deus é contigo. Há uma promessa de Deus para ti. Não olha para o tamanho dos gigantes que moram em Canaã, mas acredita que há um Deus muito maior que esses gigantes que pode fazer o extraordinário na tua vida. A pergunta é, será que você está com ânimo e coragem para conquistar a promessa de Deus para ti?
Preste atenção no que eu vou te falar agora. E escuta com atenção. Desânimo, murmuração e covardia nos impedem de alcançar as promessas de Deus. Para de murmurar, meu irmão. Para de lançar palavras de desânimo sobre você, sobre a tua família e sobre aqueles que te cercam. Supera a covardia, o medo, a insegurança. Te joga na promessa de Deus, porque Ele vai te amparar, Ele vai te conduzir e Ele vai te dar a vitória. Pessoas e igrejas não prosperam porque encontram situações ideais ou favoráveis. Capital do crente, do cristão e da igreja é tão somente a fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O teu capital é a fé. O nosso capital tem que ser a fé. A prosperidade, portanto, é resultado de esforço e bom ânimo, seguindo na direção que Deus tem para nós. É preciso, portanto, caminhar com ânimo e coragem, com bom ânimo e com coragem. Sexto e último princípio. É preciso se conduzir segundo a palavra de Deus. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo seguinte. Atenção, leia comigo aqui, preste atenção. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Atenção, que isso é importante. Um alerta. Fé, coragem e ânimo não podem ser alicerçados em desejos, vontades e crenças humanas. Você entendeu isso? Precisamos, sim, romper com as nossas crenças limitadoras, mas o nosso alicerce maior não está em nós ou nos homens, ele está em Deus. Ele é o teu alicerce, Ele é o meu alicerce, Ele é o alicerce dessa igreja. Precisamos, portanto, nos conduzir segundo a palavra de Deus. Palavra que é viva, imutável, inerrante. Princípios sobre essa palavra. 3 princípios rápidos que ele ensina a Josué. Meditar quando? De dia e de noite. Fazer como? Não se desviando dela. Falar de que forma? Falar sem cessar. Seja uma testemunha viva do Evangelho. Que as pessoas olhem para vocês e através de você entendam que há um Deus sobrenatural. Resultado disso, você vai ser bem-sucedido. Você vai ser próspero. Conclusão. Para concluir, como eu disse no início, nós estamos entrando no novo ano, o ano de 2025, primeiro culto do ano de 2025, e é muito bom poder estar neste domingo, prestando culto a este Deus, porque Ele nos libertou, Ele nos tirou do Egito, e Ele nos faz sair do deserto, e nos gera a promessa de uma nova vida, uma vida com abundância. Que 2025 possa ser o início de uma nova etapa para a sua vida, para essa igreja, para a sua família. Nós temos desafios pessoais, sim, cada um tem o seu.
Nós temos desafios nesta igreja, como igreja. Mas seja a igreja primeiro amor, seja a igreja de Cristo, ou seja você, é necessário atravessar o Jordão. Porque existe uma geografia que precisa ser conquistada por você. Quando nós agimos em nome de Deus, para a sua glória e segundo a sua vontade, o Jordão, ele é ultrapassado. Os inimigos são derrotados e as promessas de Deus são alcançadas. Fique de pé. Eu quero te convidar nesse momento a me acompanhar em oração. Eu quero que você converse com o Espírito Santo. Feche seus olhos. Conversa com o Espírito Santo. Quais são as mudanças que você precisa fazer? Quais são os passos que você precisa dar? O que você precisa fazer de diferente? Coloca diante de Deus isso. Faz uma oração pessoal tua nesse momento. Conversa com Deus. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele está te ouvindo. Talvez seja a hora de você pedir perdão. Talvez seja a hora de você tomar uma decisão de uma nova atitude. Talvez seja a hora de você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E eu tenho certeza que essa vai ser a melhor decisão para a tua vida. Eu quero fazer uma pergunta. Existe alguém nessa noite aqui que entende que precisa superar um deserto e precisa dar um passo, e esse passo significa tomar uma decisão pública de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Eu peço que você levante a mão nesse momento. Talvez você precise se reconciliar com Deus. Talvez você já tenha aceitado a Jesus como um Senhor e Salvador da tua vida, mas deserto que você viveu, decepções, acontecimentos te afastaram do Evangelho, fizeram com que você deixasse de congregar numa igreja, deixasse de prestar culto, de vir sistematicamente a um culto ou ler uma palavra. Que esse ano de 2025 possa ser diferente para você. Se você quer se reconciliar, eu te faço essa pergunta, eu te dou essa oportunidade de publicamente dizer: eu quero, Senhor, mudar. Será que você pode, como um ato de fé, levantar a tua mão? Eu não vou te pedir para vir aqui na frente, eu não vou te expor, mas eu quero que você dê um passo. O Jordão foi atravessado por um povo que deu um passo, e é necessário que você dê o teu passo. Amém. Deus está te vendo, minha irmã. Deus está te vendo. Talvez você esteja assistindo esse programa de televisão e Deus tem falado contigo. Esse convite é para você também. Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo teu pecado, para nos dar uma nova vida, mas uma vida em abundância. Esse convite é para ti também. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para te prestar culto, porque nós te adoramos, nós te louvamos, nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós precisamos desesperadamente de ti, Senhor. Pai, nós somos pecadores, Pai, nós somos imperfeitos.
Como Paulo dizia, às vezes nós não praticamos o bem que queremos fazer e fazemos o mal que nós não queremos, Senhor. Mas que Tu possas estar, Senhor, nos corrigindo, nos constrangendo, que Teu Espírito Santo nos constranja, Senhor. Eu quero Te entregar nessa noite, Pai, aquelas pessoas que estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Que essas vidas possam ser, Senhor, transformadas e restauradas. Que haja um novo começo, Senhor. Que haja uma nova criatura nascendo, Senhor. Quero Te entregar, Pai, as pessoas que tomaram a decisão de se reconciliar contigo, Senhor. Que não seja somente um ato emocional, Senhor, mas que seja, Senhor, uma atitude firme, Senhor, determinada, com coragem, Senhor, e bom ânimo, Pai. Eu quero Te apresentar, Senhor, toda essa igreja, Senhor, que está aqui nessa noite, Pai. Eu tenho certeza que Teu Espírito Santo falou aos nossos corações, Senhor. Eu tenho certeza que aqui há uma nova geração que Tu tens preparado, que Tu tens levantado, Senhor, para fazer a diferença, Pai. Mas é preciso mudança de atitude, de mentalidade, Senhor. Nos corrige, Senhor. Que nós não sejamos como 10 daqueles espias que olharam e disseram: tem muitos gigantes, não é para nós. Que nós possamos ser como Caleb, como Josué. Que nós não sejamos como aqueles 23 líderes que estavam ali com Spurgeon e disseram: não é possível. Mas como aqueles 7 que disseram: sim, nós podemos, eis-nos aqui. E que nós possamos construir uma igreja, Senhor, viva, que proclame, Senhor, o Teu Evangelho. Que nós possamos ser cartas vivas, Senhor. Que nós possamos ser lidos diariamente por pessoas através do nosso testemunho. E que nós possamos refletir e exalar que há um Deus vivo, que transforma, que restaura, que muda. E que nos faz acreditar no sobrenatural e no extraordinário. Nos leva, Senhor, a viver esse sobrenatural. E esse extraordinário nos leva, Senhor, a conquistar a terra prometida, Pai. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos orar para encerrar, mas eu quero lembrar você que eventualmente levantou a mão. Eu, pastor Cachada, que está aqui na frente, a gente está à tua disposição se você desejar conversar. Amém?